Olá pessoal, eu sou a Mari. Hoje é quarta-feira, dia de Tips Medicatriz. O tema de hoje é esfoliantes físicos. Quando nós falamos sobre esfoliantes físicos, há muita dúvida na associação correta. E hoje eu estou aqui para desmistificar algumas coisas relacionadas a essa gama de produtos dentro da cosmetologia. Então vamos lá. Para começar, os esfoliantes eles são divididos em 3 categorias, aliás, até mais. Poderia dizer que dentro da cosmeto eu tenho os físicos, os químicos e os enzimáticos. Hoje nós vamos falar sobre físicos, apenas físicos, embora algumas composições que eu vou apresentar para vocês hoje tenha na formulação um pouquinho de esfoliante químico, mas que a gente não consegue ver, né? Pelo menos a olho nu a gente não consegue ver essa esfoliação acontecendo. Então hoje eu trouxe as partículas mais visíveis, as estruturas. Então, para começar falando sobre esfoliantes físicos, é importante saber que nem todo esfoliante é igual. Então, os meus clientes, por exemplo, durante o atendimento, sempre querem fazer o link com borra de café, açúcar, fubá, e aí eu falo, para. Precisamos pensar no corpo esfoliante. Que estrutura é essa que está em contato com a minha pele? Porque vamos lá, esfoliar nada mais é do que promover um processo de atrito, ou então de forma química, ou então de forma enzimática, é uma atuação ali sobre a camada córnea, né? Estou trabalhando ali em queratina, por isso que a gente opta por esfoliantes queratolíticos, e faça uma esfoliação bem bacana pra gente, enfim. Por que eu tenho que entender um pouquinho sobre a estrutura do produto que eu estou usando? Para saber se eu não estou riscando esse tecido, se eu não estou lesionando, em vez de esfoliar. Então, tudo que é demais na pele sobra. Então, essa esfoliação precisa ser na medida certa. Existem estruturas hoje no mercado, partículas multifacetadas, que o que é isso? Pensem num cristal, num diamante cheio de pontas. Imagina esse esfoliante rolando sobre a pele e riscando todo o meu tecido. Aqui a olho nu, quando eu olho, não vejo nada de agressão, mas se eu fosse olhar essa pele em microscópio, eu veria os pequenos riscos e microlesões feitas ali por essa partícula. Então é importante eu ter uma estrutura que seja agradável à minha pele, ao meu tecido, que não risque, que simplesmente só estimule aquilo que eu quero na medida certa. Então, aqui eu trouxe um conjunto de esfoliantes, estão até aplicadinhos aqui, em diversas formas cosméticas. Não sei se todo mundo está conseguindo ver direitinho, Então, eu coloquei aqui sobre essa bandejinha de inox algumas formulações, algumas até bem líquidas, como vocês podem perceber aqui numa emulsão, que já tá bem escorrendo. A gente vai falar sobre isso, sobre a base do produto, se isso influencia no processo de esfoliação. Então, eu trouxe uma gama de produtos. A primeira, vamos começar falando sobre ela já, que ela já tá bem derretida aqui sobre a nossa bandejinha, que são as emulsões esfoliantes. Então, para começar, toda forma cosmética que ela tem uma densidade, que ela tem uma estrutura mais sólida, mais estruturada, ela dispersa menos as partículas. O que isso quer dizer? Pensem lá num gelzão, né? Toda vez que você coloca a sua mão sobre uma quantidade de gel, o que ele faz? Ele derrete, porque o gel ele é composto por água. Então isso faz o quê? As partículas dispersarem. Então a esfoliação numa estrutura gel, ela é mais gostosa, ela é mais suave, porque as partículas, a hora que você coloca a temperatura sobre desestrutura o gel, as partículas também dão um jeito de fugir, elas não ficam todas juntinhas ali. Então a esfoliação ela é mais branda. Para um gel ser de fato esfoliante e bem esfoliante, eu preciso colocar muito da partícula esfoliativa dentro dessa fórmula para eu sentir a esfoliação, que é diferente de um creme estruturado. Um creme estruturado não derrete durante a aplicação, ele fica firme no corpo ali. Se eu faço movimentos circulares, ele permanece, ele não expande. Então o nível de esfoliação é maior nesse caso. Aqui, como é uma loção, né, uma emulsão em forma ali de loção, é mais líquida, ela vem até mesmo numa embalagem onde a dispersão dela é feita por um biquinho, e a gente sinaliza como uma fórmula mais líquida também. Então, a dispersão dessa fórmula ela é mais suave. Então, eu faço a esfoliação, mas é uma esfoliação bem sutil, e a partícula esfoliante dispersa nessa minha emulsão é a casca de nozes. Então, pensa lá no Natal, quando a gente recebe aquela cesta natalina, vem aquela estrutura e você fica pensando,
que a gente faz com nozes, né? Me alimento, faço ali o processo básico e isso aqui não serve para nada. Na Cosmeto a gente utiliza a casca. É óbvio que isso é macerado, isso é particulado num tamanho específico. Então, até mesmo quando alguém te orienta a esfoliar a face com açúcar, não é qualquer açúcar. São esferas de açúcar que tem a estrutura ou multifacetada ou em esfera exatamente para não riscar o seu tecido, tá? Aqui nós estamos utilizando a casca da estrutura de uma noz, então não preciso me preocupar tanto com o nível de esfoliação, não é tão agressivo assim, tá? Então, primeira dica para quem quer uma esfoliação suave, as fórmulas em emulsão. Um segundo, que aí já até falei antes ali a dica, então quem pegou já sabe, gel. Quando a forma cosmética é gel, a esfoliação é mais suave. Então, aqui na minha bandejinha, eu tenho um esfoliante base gel, que ele lembra muito uma estrutura mais aquosa e é uma pena não conseguir ver certinho pela câmera, mas as partículas dispersam bem. Então, quando eu falo de uma mesma partícula, às vezes, tô falando da partícula, que usou a casca de nozes e aqui também usou a mesma partícula, mas a dispersão é feita em gel, essa esfoliação é mais suave ainda do que a da emulsão. Tá? Então aqui eu tenho a mesma partícula esfoliante em formas cosméticas diferentes. Isso influencia na minha esfoliação? Sim, claro, com certeza. Bom, depois o que a gente mais costuma utilizar nas formulações são as fórmulas em creme. E aí muita gente pergunta sobre a permeabilidade dos produtos depois. Então eu sempre falo que para corporal eu gosto muito dos esfoliantes em gel, porque eu preciso permear muitos produtos lipolíticos e às vezes hiperemiantes, termogênicos, e a pele do corpo ela é mais resistente que a pele facial, né? Eu tenho uma espessura maior, então eu preciso de um afinamento melhor nesse caso para permeabilidade. Se eu faço aplicação de alguma base rica em óleos filmógenos, por exemplo, eu não consigo permear nada depois. Então, nos tratamentos corporais, eu gosto muito de utilização de esfoliantes em gel, porque isso facilita a permeabilidade dos demais ativos. Já na face, a gente faz fórmulas bem ricas para essa esfoliação facial. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas fórmulas que levam uma base muito parecida com argila branca. Numa, nós utilizamos o cristal de quartzo, na outra nós utilizamos as partículas de arroz. Então, são duas fórmulas muito parecidas. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, bem de pertinho os dois. Não sei se tá dando para ver certinho. Ó. As partículas são basicamente muito parecidas, né? Os cristais de quartzo e a partícula do arroz visivelmente são muito parecidas, mas pasmem, a esfoliação do cristal de quartzo, ele é mais leve aqui nessa fórmula, porque a base cremosa é uma base cremosa mais leve. Já aqui onde eu tenho as partículas de arroz e semente de maracujá, que é uma partícula um pouquinho mais escura, eu tenho uma abrasividade, uma esfoliação maior. Tudo isso por quê? Primeiro, estruturação de fórmula, então o corpo dessa fórmula ele é um pouco mais pesado do que essa. Segundo, eu tenho muito mais partícula esfoliante aqui, ó. Então, esse produto que eu estou utilizando, que eu amo os dois esfoliantes de paixão, mas quando eu falo de uma abrasividade maior, eu estou falando de abrasive esfoliante, que é um esfoliante à base de partículas de arroz e também de semente de maracujá, que causam uma super abrasão. Ele é mega esfoliante, ele é o esfoliante mais poderoso que tem aqui. E o outro, cristais de quartzo e argila branca, uma esfoliação mais suave, que a gente até aplica nas regiões íntimas, é da linha Clay, que é o Clay esfoliante. Muita gente já conhece ele e a gente usa na face e também no corpo. Então, as duas formas são muito similares, mas a dispersão das partículas e volume de partícula presente na fórmula também influencia nessa esfoliação. Então, olha só que interessante. Até agora a gente falou de uma esfoliação branda para leve, aqui de uma mais branda por causa das lesões de acne, pensando numa pele acneica.
E aqui a gente fala de uma esfoliação moderada. Por que moderada? Porque se eu caprichar na minha mãozinha ali na hora da esfoliação, eu vou sentir até um pouco de ardência com esse produto que é da linha Clay. E por fim, o mais perigosão de todos, que é o Abrasive, esse produto para peles maduras, pensando em peles lipídicas também que precisam de esfoliação, ele dá um show. Esse é um dos esfoliantes que é físico e químico, mas hoje a gente escolheu falar mais da forma física primeiro, para depois falar dos demais itens, tá? E por último, eu tenho um esfoliante à base de pérolas azuis. Esse daqui faz parte da linha Lissage. Ele não é vendido separadamente, mas ele faz um mega trabalho nas linhas de expressões. E aqui eu tenho esfoliação à base das pérolas azuis, como eu falei para vocês anteriormente. Então, eu tenho uma esfoliação na medida, sem riscar os tecidos, sem lesionar, para ter uma resposta no tratamento anti-aging, para ter uma resposta de verdade, uma resposta real, onde o meu cliente vai lá, vai lavar o rosto depois do procedimento e a pele vai estar boa, tá? Então, são diversas formas dentro de uma composição de fato, e a forma cosmética, a quantidade de dispersão de partículas esfoliantes pode influenciar. Muita gente fala, ai Mari, eu comprei outro esfoliante que é a partícula de arroz e não era tão boa assim, não tava esfoliando assim. Por quê? Tamanho, às vezes a partícula é grandona, às vezes é pequena, enfim. Então, antes de usar na pele do seu cliente, é importante que você sinta na sua pele. Porque às vezes o que você acha que tá bom, fulano usou e achou ótimo, maravilhoso, tá bem na medida. O seu cliente pode estar sentindo uma aspereza maior, pode estar sentindo uma esfoliação um pouco mais agressiva, né? Aqui a gente tem a opção de escolher diversos tipos de esfoliação, mas às vezes o que eu vou escolher não vai atender exatamente a necessidade do meu cliente, uma vez que eu não sei exatamente como essa pele tá. Então, dica especial para quem viu esse monte de esfoliante e não sabe qual escolher. Eu, para começar, começaria com dois, um bem leve e um mais potente. Então, a Puritá seria pensando em todos os tipos de pele, e nessas peles que precisam de uma esfoliação um pouco mais branda, e o Abrasive pensando naquelas peles que eu preciso de fato esfoliar, tá? Vamos falar um pouquinho agora para finalizar sobre os tipos de estruturas esfoliantes que podem ter. É importante lembrar que polietileno, as partículas de plástico, né, vem sendo proibidas no mundo inteiro, e a gente já chegou aqui no Brasil, principalmente pensando na natureza, né, galera? Imagina esse monte de partícula de plástico que a gente elimina, principalmente na pia ali, depois que a gente enxaga o esfoliante, indo pro mar, né, impregnando ali nos corais. Então todas essas partículas estão sendo literalmente excluídas das formulações. Aqui na Medicatriz, por exemplo, a gente não utiliza mais. E o mais interessante é saber do que vem, né? Então vocês já sabem do primeiro, a gente usa muito também a diatomácea, que é uma alga dourada macerada, a gente usa diatomácea em alguns esfoliantes. Também fazemos o uso do apricot, que é a semente de damasco. Também utilizamos jojoba, né? Mas tem outros esfoliantes. Lufa, por exemplo, né? Que é aquela bucha vegetal particulada que também dá para usar. Então tem uma infinidade de partículas esfoliantes que podem ser associadas a formulações cosméticas. E o que você precisa saber, basicamente, é que tipo de pele eu estou tratando para escolher o esfoliante certo. Lembrando de respeitar sempre a pele como um órgão. Então, o meu esfoliante deve ser pensando na saúde da pele e não em detoná-la. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa dica. Venho na próxima semana, então, compartilhando os outros conteúdos, e os outros peelings, os outros tipos de esfoliante também aparecerão por aqui. Fiquem ligados e até a próxima quarta. Então, olha só que interessante. Até agora a gente falou de uma esfoliação Não, Guilherme! Eu quero denunciar o Guilherme, que é quem edita esses vídeos e coloca essas imagens horrorosas.